Gente, boa noite. Boa Sejam bem-vindos noite. novamente à nossa sala. Espero que estejam todas bem, tá? Dá para ir acompanhando pelo material que eu enviei para vocês. É a segunda parte, está na continuação daquele material que eu mandei, tá bom? Então vocês já conseguem ir acompanhando também, se quiser, no papel ou numa outra tela. Bom, hoje nós vamos falar dando uma continuidade da Constituição de 88, mas para uma outra lei, logicamente, uma lei depois criada, né, de abrangência menor com relação à área da educação, mas que apresenta alguns textos, algumas partes do texto constitucional, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Todo mundo já ouviu falar, né? Do ECA. É a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, tá? E o ECA, ele vai trazer ali naquele momento diretrizes, né, para se trabalhar com a criança, com o adolescente. Vocês não são dessa época, né? Mas eu sou da época, também não é tão assim longe, mas que às vezes acontecia em sala de aula o professor pegar o aluno pelo cabelo, né, tacar o apagador na cabeça. Acontecia assim algumas coisas meio complicadas, que hoje, logicamente, você uma atitude totalmente complicadíssima para o professor exercer dessa forma. Por isso que ele tem que entender todo o contexto para na hora que nós estivermos agindo, trabalhando, a gente tenha isso mentalizado, né? Bom, o ECA, ele tem uma parte dele distribuído para a educação. Então, ele vai falar dos artigos 59, 53 ou 59, são 6 artigos. Ele vai falar lá da educação, né, do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. E no artigo 53, ele fala o seguinte, ó, trata da finalidade da educação que a criança ou adolescente tem direito, com redação semelhante ao artigo 205 da Constituição Federal, né, que é aquela questão do direito à educação, né, o dever do Estado, o dever da família com relação à educação das crianças e dos adolescentes. Né. E ali ele vai servir também futuramente para a LDB. Nós estamos falando de 1990, não esqueçam disso. Tá? O ECA também sofreu modificações aí ao longo do tempo. Tá? Teve aí emendas, mudanças, daqui a pouco a gente já vai ver, mas dentro da construção, ele logicamente antecede a LDB. Então, ele tem algumas coisas do texto constitucional e depois o texto da LDB vai também repetir algumas coisinhas com relação ao próprio ECA. Né? E o artigo 53, olha o que ele vai falar, ó, o caput, né? Cabeça, o cabeçalho do artigo aqui. Ó. Isso aqui chama-se caput, ou caput, perdão, caput. Tá? É o cabeçalho do artigo. Ele fala, ó, criança ou adolescente tem o direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Olha lá, a Constituição já falava isso, lembra? As 3 finalidades da educação brasileira. Seu preparo para o exercício, o seu desenvolvimento, o desenvolvimento global da pessoa, né? O seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o mundo do trabalho. São esses 3 pilares da educação brasileira. Bom, aí ele fala, inciso 1, né? Inciso 1, igualdade de condições de acesso e permanência na escola, a gente até discutiu isso no ano passado. 2, direito de ser respeitado por seus educadores. Então, você tem aí uma condição de ter que respeitar, logicamente. Quando eu falar respeitar, não estou falando que, ó, por favor, né, você... Mas é a questão do respeito também da condição que aquele aluno traz para a escola, tá? Ele não é um ser sem passado. Então, respeitar aquilo que a criança traz, os costumes, mais logicamente, dentro de um costume maior que é da escola. Não podemos esquecer que a escola é um local fechado, que tem regras próprias, que tem normas de conduta e que entra em conflito com a cultura que as crianças, as pessoas, os professores, os funcionários trazem de fora da escola.
né? Então, ali é um ambiente que a gente tem que ter uma convivência. Por isso que o ambiente escolar é um ambiente complexo. Do meu ponto de vista, não é um ambiente fácil, não é um ambiente que você coloca lá, não tem uma receita de bolo. É um ambiente muito mais difícil. Bom, o inciso 3, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores. Olha lá, quando fala assim direito a recorrer a instâncias superiores, na LDB, quando falar sobre o processo de avaliação, ele vai falar que o aluno tem condição de pedir a sua reavaliação da sua prova ou do seu critério de reprovação. E para isso ele pode usar o conselho de escola, primeiro o conselho de classe, né? Depois o conselho de escola. Caso ele ainda não fique contente ou ele esteja ainda contestando o que foi decidido em determinadas situações, depois a gente vai entrar isso com mais calma mais para frente, mas ele pode acessar a Secretaria de Educação ou a Diretoria de Ensino. Depende de qual órgão central a escola está ligada. Mas ele pode ir lá e pode, de uma forma, exercer o seu direito de contestar. Aí é que o negócio vai ficar mais pesado, porque daí saiu do muro da escola, vem um grupo de supervisores, e aí você tem que ter uma papelada enorme para realmente comprovar que esse aluno ele faltou, ele realmente reprovou. Então, lógico, critérios como faltas, como a não presença do aluno, isso é mais fácil. O aluno que não aparece, beleza. Agora o problema é a questão de nota. Nota ele pode sim contestar. Tá? Direito à organização, direito de organização e participação de entidades estudantis, né? Então isso acontece mais no ensino médio, Fundamental 2, mais o médio, que é a questão dos grêmios estudantis, né? Principalmente. Acesso à escola pública e gratuita próxima à sua residência. Isso daí é interessante, pessoal, porque políticas na parte de acesso e permanência do aluno, como por exemplo o transporte escolar, ele faz com que o aluno, primeiro ponto, ele tenha o direito de estudar perto da sua casa. Tá? Não conseguindo próximo da sua casa, o que vai acontecer? Ele tem que ser, então, encaminhado a uma outra escola, que seja ainda mais próxima possível, com o transporte escolar. No caso, aqui em Avaré, no caso, excedendo 2 quilômetros de distância. Se da casa dele até a escola dela 1 quilômetro, ainda o transporte não é dado, mas passou 2 quilômetros, daí ele tem o direito a transporte. Isso aí tem um decreto municipal regulamentando isso. Tá? Crianças com necessidades especiais não entram nesse critério. Ela pode morar a 800 metros da escola, se for necessário para ela conseguir chegar até a escola, vai ser cedido o transporte escolar. Tudo bem até aí? Certo? Podemos seguir? Bom, parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição de propostas educacionais. Bom, isso aí é a questão do acesso às notas, de como está o procedimento, o processo pedagógico, o desenvolvimento pedagógico dessa criança. Segundo, é a participação dos pais num conselho chamado Conselho de Escola. Ó, eu não tinha falado, eu falei conselho de classe, né? Conselho, na verdade, o conselho de classe, ele vai falar sobre a questão de notas, mas tem um conselho que se forma dentro da escola, talvez você já tenha visto isso em gestão democrática, que é o chamado conselho de escola. Você tem 2 órgãos paralelos ali que trabalham junto com a direção da escola. A APM, Associação de Pais e Mestres, que é uma entidade, a gente chama de unidade executora, ela tem um CNPJ. É ela que recebe as verbas do governo federal ou doações que a escola venha a receber. É a APM, você doa para a APM, não para a escola. O conselho de escola é um órgão mais político,
tá? Ele vai trabalhar em cima da questão de critérios de avaliação, normatização da escola. Por exemplo, não se pode usar boné na escola. O conselho de escola pode baixar uma normatização e a direção vai cumprir aquilo, porque o conselho de escola é formado pela direção, por pais e alunos, por funcionários da escola e por professores. E até por pessoas da comunidade escolar, que moram ali ao redor da escola, podem também participar. Depende da construção do conselho, tá? E aí, então, é o que eu já chamei a atenção para vocês. Aqui, nessa proposta, né, de conselho de escola, é justamente visando essa gestão democrática da educação. Vocês já devem ter visto aí em alguma disciplina. Já viram? Já ouviram falar isso? Sim? Já. Então tá bom. Bom, o artigo 54, ele vai falar do Estado, né, do dever do Estado para com a criança e adolescente na área educacional. É uma reedição do artigo 208 da Constituição Federal. Então, é dever do Estado, dever dos pais, né, educar essas crianças e adolescentes. O artigo 55, ele vai indicar a responsabilidade dos pais ou responsáveis em matricular as crianças na rede regular de ensino, né? Eu já entrei e conversei com vocês a respeito disso, né? Então, o pai, o responsável, a partir lá no começo, lá em 88, era a partir dos 7 anos de idade, né? A responsabilidade, dos 7 aos 14. Depois, com o ensino fundamental de 9 anos, baixou para 6 anos de idade. Então, a responsabilidade dos 6 até os 14 anos. Aí, a partir da mudança que houve, né, em 2013, aí entra na LDB, aí os municípios tiveram aí um tempo para se readequar, os municípios, os estados, a partir, então, de 4 anos de idade, ou seja, da pré-escola até os 17 anos de idade. Tá? Então, é dever da família matricular esse filho já a partir dos 4 anos de idade. E, logicamente, levá-lo até o final da educação básica. Vocês podem estar perguntando aí na cabeça de vocês, né? Professor, mas e a molecada do ensino médio? Né? Metade dos alunos do ensino médio que deveriam estar no ensino médio estão fora. Né? Não se formam ao final do 3º ano do ensino médio. Nós perdemos em torno de 50% dos alunos que saem do ensino fundamental 2. Quando entram no ensino médio, metade não se forma. Você fala, mas aí, cadê? Como que faz se é obrigatório? Criançada, a gente pega na mão, né? O pai puxa pela orelha, leva uma dura do conselheiro tutelar, baixa a bola. Ensino Fundamental 2, já pré-adolescente, já tem uns que dão uma encarada, xinga o conselheiro, dá uns pega feio. Ensino médio é difícil. Tem mãe e pai que falam, olha, eu não posso com ele, eu não posso com ela, não consigo. Ela não vai para a escola, ele não vai para a escola, ou então o próprio pai fala, está trabalhando, eu preciso que trabalhe, então você vai fazer o quê? Vai prender o pai? Né? Quando ainda é uma criança menor, você pode tomar a guarda dele. Não, você não está cumprindo, a criança tem 4 anos de idade, tem que estar na escola. Ah, mas eu não posso mandar para a escola, eu tenho certos problemas, não sei o que, então toma a guarda, dá para um familiar que vai fazer isso, ou abriga a criança em alguma entidade, tá? Tudo bem até aí, gente? Uhum, sim. Beleza. O som tá bom? Uhum, sim. Beleza. Bom, já o artigo 56, ele vai falar que a partir desse artigo, então, por exemplo, começa uma inovação do ECA, tá? Na área educacional. Porque nele vai propor a necessidade de gestores da escola de comunicar o conselho tutelar em determinados casos. Isso é importante para o gestor, tá? Isso aí é papel nosso. Qualquer gestor, tá? Ele tem que estar sabendo disso, ele tem que ter isso aí decore salteado na ponta da língua, chamado oral. Tá entendendo? O que é? Ele tem que comunicar ao conselho tutelar. Quando? Olha lá, inciso 1, maus tratos envolvendo seus alunos.
Então, você está lá na escola, recebe uma criança com hematoma. Você vai ter que dar uma investigada lá. O que é esse hematoma? Da onde surgiu? Né? Quem que fez? Quem que foi que fez? Foi um acidente? Né? E eu passo esses casos, gente, você perguntar para todos os diretores, é quase que diário. Você tem que ficar lá de zóio. Tem que ficar lá olhando, vendo e tentando investigar. Já apareceram várias crianças e a gente investigar e chamar pai lá para saber o que aconteceu e por aí vai. Tá? Esses maus tratos aí, daqui a pouco a gente vai discutir um pouquinho mais profundo isso. Então, não é só fora da escola, não. Também dentro da escola. Então, às vezes eu tenho que chamar atenção, né? Lógico, de uma maneira mais assim, de algum professor que às vezes dá uma exagerada. Às vezes, sei lá, pega a criança, dá aquela, né? Puxa assim, com um pouco mais de força, você tem que falar, calma, porque não pode. Você tem que ter calma, controle em relação a isso. Tá? Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar. Olha que eu grifei em amarelo aí para vocês. Esgotados os recursos escolares. Bom, vamos lá. Criança começou a faltar. Você vai pegar e vai acionar o conselho tutelar. Porém, antes de você acionar o conselho tutelar, você tem que ter... Eu criei uma padronização, eu criei um protocolo na escola. Isso aí é da minha. Outras escolas têm outros esquemas. Né? Mas você tem que criar um protocolo para a tua escola. Por quê? Você criando esse protocolo, toda vez que você encaminha um ofício comunicando que aquela criança não está frequentando a casa, você tem que comprovar ao conselho tutelar que você esgotou todas as suas ações. Porque senão, se você ligar lá, o conselho tutelar ou mandar o ofício, ele vai retornar e falar assim, quais as ações que você tomou para que a criança voltasse à escola? Aí você fala assim, não, nenhuma, ninguém atendeu, eu mandei para vocês. Eles retornam para você, fala, esgote aí, para depois vocês entrar em contato comigo. Tá entendendo? Então, primeiro passo, criança está faltando, liga. Ligou, anota, cria um protocolozinho, ó, liguei tal dia, ninguém atendeu, ou liguei tal dia, a mãe atendeu, foi grossa, você coloca o que aconteceu. Avisa, chama a mãe não apareceu, entra em contato, manda alguma coisa, você tem que ter, não aconselho, eu não faço isso, não aconselho ir em casa de aluno. Esse negócio assim de você pegar, botar embaixo do braço e bater lá no portão do aluno, não é tarefa nossa. No meu ponto de vista, eu não faria um negócio desse. Por quê? Eu não tenho nenhum aspecto legal que me garanta a condição de ir até a casa desse aluno, porque se eu for agredido, por exemplo, por alguém, eu vou fazer o quê? Tá entendendo? Então, faz através de vias legais, documentado. Documentou, fez isso 2, 3 vezes, você já tem uma série de documentos que você fez tentativas e não conseguiu. Depois elabora o relatório, anexa e manda ao conselho tutelar. Pelo menos até agora eu não tive nenhum problema. Toda vez que eu mandei, o conselho tutelar teve que tomar a providência. Eles não retornaram a criança de novo para mim, pedido, esgotem aí o negócio. Não, até a gente é um pouco mais tolerante. A gente leva, às vezes, dependendo, até uns 15 dias. Né? A criança faltou 3 vezes seguida, gente. O professor tem que notificar a gente. Tá? Então, na escola, por exemplo, a criança faltou 3 dias seguidos lá, o professor tem que notificar a gente. O que acontece? Tem pai e tem mãe que eles são espertos. A criança vai na segunda, falta terça e quarta, vai na quinta. Falta sexta, na outra segunda, aí vai terça e quarta. Falta na quinta, vai na sexta. Então, ela não tem faltas contínuas. Mas na hora que você fecha o bimestre, ela está com um número de aulas, de faltas alto. Sugestão: fazer controle
semanal das faltas de cada sala. Como a gente ainda não tem nenhum recurso tecnológico, né, tem que ser no papel. Então, a gente estipulou umas pastinhas, o professor leva, além de anotar na caderneta do professor, ele também anota a falta nessa pastinha e retorna para a gente todo final do dia. Aí no outro dia a gente vai lá, dá uma olhada, porque daí a gente consegue ver se o aluno está faltando, por exemplo, em uma semana e meia, se ele teve 3, 4 faltas. A gente já consegue identificar ali e já liga para a família e pergunta por que está faltando. Ah, mas ele faltou que dia? Não, ele faltou tal dia, tal dia e tal dia. Não foi em sequência, mas foi alternado. Isso também, no final, dá um baita de um por-querer. Por quê? Se você for reprovar um aluno por conta de faltas, vão questionar você. O que vocês fizeram para que esse aluno não faltasse? Tá? Então, mais para frente a gente vai conversar a respeito disso de novo, mas só estou dando umas dicas, porque isso vai ser chamado a atenção. E elevados níveis de repetência. Então, o inciso 3. Então, criança falta uma vez, falta duas, repete uma vez, repete duas, repete três, né? Aí você também tem que comunicar. Apesar que essa comunicação de elevado nível de repetência, quem vai ter que dar uma solução a isso é a própria escola e a Secretaria da Educação, tá? Não é nenhum outro órgão, né? O Conselho Tutelar, na verdade, não tem muito o que fazer. Bom, artigo 56, tudo bem até aí? Beleza? Sim. Então, vamos lá. O artigo... Estou quase terminando também. O artigo 57 vai falar do estímulo à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino regular. Né? Então, crianças hospitalizadas, crianças, adolescentes em regime de internação por conta de algum delito. Né? Então, olha lá, e também crianças que de alguma maneira não consigam dar continuidade nesse ensino obrigatório. Então, lá, o 57 vai falar o seguinte: o poder público estimulará pesquisa, experiências, novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia didática, avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do sistema fundamental obrigatório. Então, o aluno está lá, o adolescente está lá recluso, né? Vai ter que estudar uma forma para que ele seja atendido. O 58 vai relatar a importância de se respeitar as muitas culturas trazidas pelos alunos à escola, tá? Então, o que acontece? O aluno, ele vem de uma outra cidade. O aluno, ele é de uma família cigana. O aluno é de uma família circense. O aluno é de uma família que é, sei lá, de uma religião ortodoxa. O aluno, ele foge daquele contexto, né, que é uma cultura da escola lá, você tem que trazer e respeitar. Na verdade, todos os alunos, né? Todos os alunos você respeitar lá a forma de cultura, a forma de manifestação dele. Isso acaba sendo, na verdade, algo que a gente já está um pouco mais enraizado. 59 é tratar do apoio financeiro, né, a programas esportivos, culturais, voltados às crianças e adolescentes, né? Vai falar justamente nesse apoio da União para desenvolver, tá? E agora, uma mudança que houve recentemente, se é que podemos dizer recente, mas já ainda mais recente, que é a questão da prevenção com relação à violência das crianças na escola, tá? Na escola não, né? Mas em todo o contexto de sociedade. Esses artigos, eles foram colocados não necessariamente para a escola, tá, gente? Mas visando aí uma proteção maior por conta de muitos casos de tratamento cruel, até de morte envolvendo crianças e adolescentes. E ele vem lá com o artigo 70. Então, é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaças ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Aí o artigo 70.-A, que daí ele foi embutido, né, por uma lei, a Lei 13.010 de 2014,
Essa lei é aquela lei da palmada. Não sei se vocês lembram, a lei Menino Bernardo. Lembra a história do menino que ele foi assassinado pela madrasta com a ajuda de uma colega e conivência do pai, né? Isso foi no Rio Grande do Sul. E aí, se não me engano, no Rio Grande do Sul, Paraná. Rio Grande do Sul, se não me engano. E teve uma repercussão nacional, foi meio cruel que fizeram, não, foi muito cruel que fizeram com o menino, e ele acabou virando uma lei, uma lei da palmada ou a lei do menino, lei Menino Bernardo. E ele vai mudar justamente esse artigo aqui, ó. Vai entrar, né, vai incluir, olha lá, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e adolescentes tendo como principais ações. Bom, aqui eu estou explicando, que eu já expliquei para vocês, ele também vai alterar o artigo 26, parágrafo 9 da LDB, mas o que altera lá? Né? O que ele vem dizer assim, olha, gente, não se pode tratar de maneira cruel e degradante crianças. Para quem que isso é voltado? Né? Quem tem que respeitar esses direitos? Os pais, os integrantes da família ampliada, então lá, padrasto, madrasta, tios, avós, então aumentou o leque também. Os responsáveis, ou seja, tutor, né? Pessoa, eu sou responsável agora por essa criança, então também se apega a essas crianças. Agentes públicos que trabalham em lugares que tem, né, não vou dizer encarceramento, mas de adolescentes, né, por exemplo, funcionários de centro de internação. E, olha lá, qualquer pessoa é encarregada de cuidar dessas crianças. Babás, professores, tá? E a partir disso, você tem que entender o que é um castigo físico na forma da lei e depois o que é um tratamento cruel e degradante. A gente já está quase encerrando, tá? Olha lá, o que é considerado castigo físico na questão da lei? Você passar a criança, né, punir ela com uso de força física, de forma que ela pode ter um sofrimento físico ou uma lesão. É assim, por isso que ele ficou caracterizado a lei da palmada, né? Porque sofrimento físico, lesão. E aí já vai uma questão que é dura você entrar na questão das famílias. Né? Você vai falar, dar uma palmada no bumbum da criança, aí é um pouco relativo, né? Pô, mas nem isso posso fazer, meu filho está fazendo, minha filha, enfim, dá uma palmada no bumbum, dá para parar de fazer? Agora, vamos imaginar, você tem na sua vizinha aí uma pessoa que chega lá todo dia e senta o rei na criança. A pessoa pode denunciar. E ela pode ser enquadrada nisso aqui. Então, é tudo isso que sofra, a criança ou adolescente sofra esse tipo de lesão ou de um sofrimento físico. E o que é considerado tratamento cruel e degradante na forma da lei? Olha lá, humilhação, tá? Ameaça grave, então você ficar ameaçando a criança. E uma outra coisa, ridicularização de criança e adolescente. Não é o bullying, tá, gente? O bullying tem uma lei em 2015 que dá uma regulamentadinha, mas ele também é bem aberto, não traz nenhum tipo de consequência para quem exerce o bullying. Mas para nós, educadores, né, para nós que trabalhamos com criança e adolescente, a gente tem que tomar um cuidado. Porque às vezes você chegar lá e falar alguma coisa para a criança, vou dar uma imaginada, né? Seu sujo, você não tem sabão em casa? Está fedido. Olha, nossa senhora, não dá nem para ficar perto desse moleque. Gente, acontece. Tem criança que chega suja, fedendo na escola. O que você tem que fazer? Você como professor, por exemplo, vai lá, avisa a direção, avisa a sua coordenação, para ligar para a mãe. Aí a mãe você vai ligar, você vai conversar com ela de certa maneira, falar, olha, ele está vindo sujo, o que está acontecendo?
né, tá com um problema. Às vezes é uma falta de água, cortou a água, não tem dinheiro para comprar sabão, uma coisa desse sentido, tá entendendo? Mas você tem que tentar assuntar para ver o que aconteceu, o que está acontecendo. Então você tem que ter cuidado para justamente não cair numa questão de humilhar. A criança também, coitada, não tem nada a ver com aquilo. Ela não sabe. Ela chega daquele jeito porque ela está acostumada. Né? Às vezes a criança chega fedendo xixi de manhã, que dorme na mesma cama que 2, 3 irmãos, aí um faz xixi, pega no outro, já dorme com a roupa que ele vai para a escola, ele chega na escola fedendo xixi. Tá? Você tem que dar um jeito. Tem que daí ligar, falar, ver, não deixar que outras crianças, não expor as outras crianças. Então tem que ter né? Por quê? Muitas vezes também tem um professor que ridiculariza a criança, fala, oh, seu burro, você não sabe. Ter cuidado. Não pode entrar nessa questão e também ameaçar gravemente, né? Enfim, se você não fizer a lição, eu vou dar um tapa na tua cabeça. Ninguém faz, mas, né? A pessoa tem que tentar entender. E aí, chegando ao nosso final, né, no artigo 129, tratar de medidas aplicáveis aos pais e responsáveis, sendo lá o inciso 5, o complemento do artigo 55 do ECA, que vai falar a obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento na escola. A gente até coloca esse artigo, né, esse inciso, artigo e inciso, quando a gente manda lá para a reunião de pais. Fala, olha, é dever, né, do pai, né, do responsável, acompanhar a frequência e o aproveitamento escolar do filho. Então não é nenhum tipo de sacrifício. Faz parte da lei. Tem que fazer, tem que acompanhar. Não é só lá botar o filho na escola e, bom, dane-se. Faça o que vocês quiserem. Não é dessa maneira. Tem que acompanhar, tem que estar sabendo como está a vida escolar do filho e por aí vai. Certo, meninas? Cansaram? Sim. Calça? Sim. Sim. Morrendo de sono. Hã? Morrendo de sono, não parei até agora de trabalhar. Ah, tô vendo aqui, hein? Pensa que eu não tô vendo, ó. Brincadeira. Gente, obrigado, tá? Depois eu posto também essa aula. Aí amanhã eu vou estar colocando para vocês. A gente vai tratar só da estrutura da LDB, tá? E depois, não sei se vocês já viram, provavelmente vocês já viram, que nós vamos entrar em férias, né? Então, na semana que vem nós não teremos aula, porque nós vai ter ser antecipadas as férias. Então, se vocês acharem que vocês iam se formar em junho, vai demorar um pouquinho. Em junho ainda nós vamos estar nos encontrando, né? Obrigada por lembrar. Vontade de chorar. Nem vou chorar mais. Viu? Você acha que eu tô como? A gente tá... Fazer o quê, né? Hã? Fazer o quê, né? Vamos bater uma foto para que vocês... Opa, pera aí. Vou mostrar que vocês estão todos presentes. Fazer pose. Pera aí que agora eu vou tentar... Aí, rapaz, pera aí. Agora vai. Aí. Você não sai na foto? Ah, então eu vou entrar na foto. Ah, tá. Professor, tira uma selfie, ó. Pera aí. É que daí aparece o meu celular. Não tem problema. Me aparece, assim, ó. Vamos ver se ficou boa depois. Certo, gente? Obrigado, viu? Amanhã, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Ai. Então tá, tchau, tchau. Tudo bom.